A paz do Senhor a todos, um bom dia. Sejam bem-vindos a mais um devocional aos pés de Jesus. No decorrer dessa semana, eu quero conversar um pouco com vocês a respeito de uma passagem bíblica muito conhecida, que é a que fala do primeiro milagre de Jesus de multiplicação de pães e peixes. Eu quero começar fazendo a leitura do que consta no Evangelho de Marcos, capítulo 6, dos versículos 30 em diante. Retornaram os apóstolos e reuniram-se com Jesus para lhe relatar tudo quanto haviam realizado e ensinado. Então convidou-lhe Jesus: Vinde somente vós comigo, para um lugar deserto e descansai um pouco. Pois a multidão dos que chegavam e partiam era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. E saindo de barco foram para um local despovoado. Entretanto, muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, saíram correndo a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor. E, sem demora, passou a ministrar-lhes muitas orientações. No dia de hoje, eu quero me deter até aqui. E nessa passagem nós vemos que os discípulos estavam retornando de uma comissão, de uma missão dada por Jesus, e começaram a relatar, queriam relatar para Jesus tudo o que tinha acontecido, tudo o que tinha se passado com eles. Então, Jesus olha para os seus discípulos e diz: vamos para um local reservado. Vamos ter um tempo só nosso, para a gente poder conversar, para a gente poder comer um pouco, para que vocês também possam descansar. Então vamos sair daqui, do meio dessa multidão, porque eles estavam no meio de uma multidão muito grande, pessoas chegando e saindo em busca de Jesus, à procura de Jesus. E Jesus diz: vamos sair do meio dessa multidão, vamos para um lugar despovoado. Vamos para um lugar isolado, que não tenha ninguém para a gente poder conversar. Porém, as pessoas perceberam que Jesus e seus discípulos estavam saindo daquele local e indo para outro. E elas começaram a espalhar essa notícia, de modo que de todas as cidades, as pessoas correram para o local em que Jesus estava indo a barco, elas foram a pé e chegaram lá antes de Jesus e seus discípulos. E quando eles chegaram no local em que eles imaginaram que teriam descanso, que poderiam conversar a sós, que teriam um pouco de repouso, eles se depararam com uma grande multidão, com um ajuntamento de pessoas. Por que essa passagem é interessante? Ela é interessante porque Jesus queria se retirar para um lugar mais tranquilo. Jesus estava levando seus discípulos para um local despovoado, a fim de que eles pudessem ter um momento mais tranquilo ali. E quando eles chegam nesse local e se deparam com aquela multidão de pessoas, Jesus não se ira, Jesus não grita, Jesus não fica bravo, Jesus não se revolta com nada daquilo. Jesus olha para aquelas pessoas e o texto fala expressamente, ele sente compaixão por elas. Porque aos olhos dele, aquelas pessoas eram como ovelhas perdidas, sem pastor. E a partir daquele momento, ao invés de brigar, ao invés de esbravejar, ao invés de dizer que ele merecia e precisava de um tempo, não. Ele olha para aquelas pessoas e com compaixão começa a ministrar, começa a dar orientações para aquelas pessoas, começa a ensinar essas pessoas. Isso significa, para mim e para você, que nós podemos acessar Jesus a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer circunstância. Eu e você
podemos nos dirigir a Ele, podemos nos sentar aos pés dele, para abrir o nosso coração, para receber um toque, para ouvir dele alguma orientação a qualquer instante. Não tem hora, não tem lugar, a qualquer momento Jesus estará disponível para mim e para você. Não tenha medo de chegar aos pés de Jesus quando parece tarde, quando parece que não tem mais solução, quando parece que nada mais que se faça vai dar jeito na sua situação. Não tenha medo de chegar a Jesus e receber a resposta de você deveria ter me procurado antes. Não. A qualquer momento, Jesus está disponível para me ouvir, para te ouvir, para me tocar, para te tocar, para me orientar, para te orientar. Porque quando Ele olha para mim, olha para você, Ele sente compaixão. Quando Ele olha para nós, Ele vê ovelhas perdidas, que necessitam de alguém que cuide delas, que necessitam de alguém que as oriente. Ovelhas sem pastor. Então, no momento em que você sentir essa necessidade, no momento em que você sentir um vazio dentro de você, no momento em que você precisar, Ele estará à sua disposição. Pode ir tranquilo. Pode ir ao encontro dele. Ele não reclamará de cansaço. Ele não se irará contra você. Ele não esbravejará. Ele entende o que se passa dentro de cada um de nós. Ele compreende as nossas necessidades. E com certeza, Ele olhará para mim e para você com a mesma compaixão e nos dará a orientação que necessitamos, o toque que precisamos, o abraço que há muito tempo estamos esperando. Tenha um bom dia e que o Senhor te abençoe.